Olá, aluno. Eu sou o professor Sérgio Carvalho e hoje nós vamos cumprir a unidade 1 da disciplina Natação, Aspectos Pedagógicos e Aprofundamentos. Vamos iniciar com uma breve introdução, começando pela introdução ao meu trabalho. Eu tive a felicidade de conduzir aulas de natação desde o início da minha experiência no curso de Educação Física. Eu dou aula de natação desde 1986. E através dessas aulas eu consegui me constituir um professor de Educação Física com muita felicidade no trabalho e muitas tarefas cumpridas também. A disciplina em si, ela consta de 3 unidades e nós vamos cumprir aí uma avaliação dos aspectos básicos, dos nados, do ensino dos nados e de alguns aspectos complementares. A partir disso, a gente também vai passar por algumas orientações para a formação, para a sua formação como profissional de Educação Física, especificamente para atuar na natação. E vamos ver então os componentes de segurança no meio aquático. Para começar essa percepção da aprendizagem de natação, a gente precisa saber a visão de por que uma pessoa quer aprender a nadar. Geralmente, a gente aprende a nadar por vários motivos. Pode ser, por exemplo, pela necessidade de aprender a nadar, por exemplo, nas épocas pré-históricas, para a própria sobrevivência e hoje mais atualmente para a reabilitação, por exemplo, de alguns aspectos físicos ou cognitivos. Também a gente pode aprender a nadar em busca da saúde, para produzir efeitos benéficos ao físico através da prática da atividade física. Também por lazer, com oportunidades aí de satisfação emocional, não somente individuais, mas também em grupos muitas vezes. E um outro aspecto é pelo esporte. A natação em si é considerada a prática dirigida visando alguns objetivos, por exemplo, performance e resultados. É uma coisa mais metodizada quando a gente fala do aspecto da natação pura. O primeiro aspecto que a gente vai ter que avaliar é a segurança. Antes mesmo de falar nos métodos de ensino, em como ensinar um aluno a nadar, a gente precisa saber que a partir do momento que ele está na nossa aula, a segurança dele já faz parte do papel do professor. Muitas vezes você deve avaliar uma aprendizagem um pouco mais cadenciada, um pouco mais pausada, mas privilegiando a segurança, do que se atirando nos conteúdos e deixar de lado a segurança do aluno. É muito importante entender que, além das responsabilidades do próprio aluno, quando ele vai a um ambiente aquático, quando ele está numa aula de natação, ele está sob sua responsabilidade do professor. E cabe ao professor, então, zelar pela segurança do aluno. Não só no momento da aula, como também antes e após a aula, a gente vai ver em seguida. Então, não podemos esquecer que o professor é o principal responsável. Ele deve estar atento o tempo inteiro sobre os aspectos dos perigos associados à prática da natação, especialmente aqueles aprendizes, aquelas pessoas com menos habilidade, mas também aqueles que usam a piscina e já saibam nadar. Não só o professor tem responsabilidade, mas também os superiores têm responsabilidade. Ao contratar um professor que tenha capacidade para estar lá tomando conta da turma e também que saiba que possa confiar no trabalho daquele professor e deixar a cargo dele os alunos durante a aula. E os pais também devem ser responsáveis de modo a escolher escolas de natação ou ambientes de aprendizagem aquática em que possam confiar. Então o pai vai ter aquela primeira visão, se ele tiver dúvidas sobre a segurança daquele aspecto de um ou de outro aspecto, em relação ao ambiente, em relação a como o professor vai conduzir as aulas, ele deve tirar as dúvidas para que você, então, como professor, possa orientá-lo e possa, então, dar segurança ao pai também, que vai estar entregando os filhos nas mãos dos professores. O professor tem uma responsabilidade legal e o dever de cuidar. Quando um aluno se matricula numa aula de natação, ele é uma pessoa com menos habilidade e vai deixar a cargo do professor conduzir o processo pelo qual ele vai ter mais habilidade e vai aprender a nadar. Então o professor não pode negar a sua grande missão de cumprir esse aprendizado por meio da segurança, nunca se afastando dos aspectos de segurança.
A segurança aquática, ela se relaciona, em primeiro lugar, ao conhecimento, também à responsabilidade e à habilidade. Ao conhecimento, quando o aluno ou o professor tem ou não tem a real noção, né, o conhecimento daqueles aspectos que ele deve passar. Então, esse é um aspecto muito importante. Às vezes a gente deixa de lado e, por falta de conhecimento, a gente acaba expondo, ou o próprio aluno se expondo numa situação de lazer, ou o professor expondo o aluno a um risco. Também, a responsabilidade é importante. Às vezes a pessoa tem o conhecimento, mas não age responsavelmente. E isso é também um ponto de risco importante. Você tem o conhecimento de um determinado perigo, mas passa por cima desse conhecimento e age irresponsavelmente. E, por fim, a habilidade. Às vezes você pode ter conhecimento ou pode não ter conhecimento, mas falta a habilidade. Você até sabe do risco, né? E lhe falta habilidade para poder lidar com algum problema que possa aparecer. Você, como professor, também deve estar seguro de que você tem esses aspectos para que você possa atuar. O profissional de educação física, ele deve zelar pela segurança do aluno, não só durante a aula, também antes da aula, ele deve se ater a alguns aspectos de segurança e após a aula. Quais são os cuidados que a gente deve tomar antes da aula? Então, quando você é responsável por um ambiente aquático, né, o nosso superior nos deixou encarregados de conduzir as aulas e de tomar conta, zelar por aquele ambiente aquático, você deve se precaver de que não vai entrar nenhum aluno, por exemplo, num horário em que não há supervisão. Então, se você é o responsável por aquele espaço, é você que deve assegurar que aquele ambiente está fechado para acesso aos alunos, enquanto não haja ninguém responsável para zelar por eles. Isso faz parte da sua atribuição. Durante a aula, os cuidados são mais óbvios, né? Você vai, ao conduzir a aula, nós vamos ver adiante quais os cuidados que você vai ter que tomar para poder conduzir uma aula com segurança. E, finalmente, após a aula, também faz parte do seu papel de se assegurar que, ao finalizar a aula, conduzir todos os alunos para fora do espaço, acompanhar, esperar que eles, né, possam sair e fechar aquele ambiente de modo que ninguém mais tenha acesso à piscina. Então, muitos acidentes acontecem, a gente às vezes vê notícias, né, infelizes, de que algum aluno teve acesso à piscina depois de uma aula terminar, e isso acabou gerando um acidente porque ele caiu na água e não tinha ninguém olhando, o professor já não estava mais lá. Então, cabe ao responsável, que é o professor, e também à equipe que trabalha lá, por exemplo, limpeza, segurança, né, e outras pessoas ali que têm acesso à área, a elaborar e seguir um protocolo de que aquele espaço deve ficar sempre reservado a que os alunos não tenham acesso sem o acompanhamento devido. Por exemplo, olha esse slide que vocês vão poder ver agora, esse ambiente aquático, como é atrativo para uma criança, uma bola boiando na água, e às vezes não dá nem para perceber o perigo que a água representa, parece que a bola está apoiada no solo, e na verdade tem uma certa profundidade ali, e isso pode, principalmente para crianças que tenham menos percepção, ser um risco muito grande. A gente chama essa primeira classe de riscos ambientais. Vamos ver quais são. A área rasa e a área profunda da piscina são dois riscos bem característicos. A área profunda, como nós já falamos, né, pode permitir que alguém tenha acesso e não consiga permanecer em pé, e com isso ela acaba se afogando. É o maior risco que a gente tem, o afogamento. Mas também o ambiente raso tem o seu perigo. A gente deveria instruir as crianças e também os pais, né, como a gente falou anteriormente, de que piscinas rasas você tem que limitar, por exemplo, um mergulho. Você não pode mergulhar para evitar que você se choque com o fundo e tenha uma lesão. Também representa um perigo, né? Como nós falamos agora há pouco, a piscina é muito atrativa e um portão de acesso é importante que seja sempre mantido em condições controladas, para que você possa ter certeza de que ninguém vai acessar. O local de entrada e saída, como vocês podem ver também na gravura, deve ser um local apropriado. Você tem que ter uma escada com acesso fácil, com acesso seguro para crianças e para adultos e talvez até para idosos, onde a pessoa não escorregue e não tenha perigo de cair ao acessar. O piso escorregadio é um último problema desse slide, que a gente vai ilustrar como quando a pessoa pode cair
e ela pode cair fora d'água, por exemplo, ao andar em volta da piscina, mas também o piso escorregadio dentro da piscina é uma questão, de você estar em pé, escorregar e não conseguir se manter em pé. O professor deve estar atento a isso. Outros riscos ambientais também estão presentes, como, por exemplo, bordas de superfícies cortantes, em que o professor deve estar atento a perigo da pessoa se cortar, raias separadoras de uma baliza e da outra, para que o aluno não se corte nas raias, o ralo, que pode sugar o cabelo, né, mesmo em ralos modernos, tem um protocolo para você instalar um mecanismo anti-sucção, que é para evitar que as pessoas sejam presas, ou o próprio cabelo, não precisa ser nem o corpo inteiro, mas o cabelo, se entra em enrosca, é uma condição perigosa. Acesso à eletricidade, o professor tem que estar atento se não tem ali nenhum perigo em relação à eletricidade, e assim por diante. Agora, uma outra classe de perigos que a gente pode citar são os perigos das condições atitudinais, né? Condições atitudinais são aquelas condições do comportamento das pessoas no uso do ambiente aquático. A gente pode citar entre eles a falta de estabelecimento de regras. É muito importante que a piscina, sendo um espaço onde você vai atuar, a gente tenha o estabelecimento de regras no papel de frequência daquele espaço. Então, por exemplo, não entrar na piscina sem o professor, isso deve estar claro para os alunos adultos, para os alunos que são crianças, para os pais dos alunos que, né, colocam as crianças naquele ambiente. Proibido entrar com alimentos para evitar asfixia, proibido correr em volta da piscina, proibido mergulhar a não ser que isso seja parte do conteúdo da aula. O uso de touca obrigatório, por exemplo, para evitar que o cabelo fique preso, né, na circulação de água. Às vezes você pode determinar que se entre sentado na borda ou se entre pelo cantinho da borda para evitar que a criança escorregue ou que ela entre pela parte funda, ou você já determina qual o lado que a piscina deve entrar e assim por diante. A falta de observação às regras é um papel muito grande causador de acidente. Permitir brincadeiras perigosas também, né? As crianças têm a tendência de brincar, os jovens têm a tendência a brincar, mas o professor não deve deixar que isso ocorra durante a sua aula. As próprias brincadeiras que você vai usar no seu conteúdo de aula como estratégia, você deve prever que elas sejam seguras. Você não pode colocar o aluno em risco com as suas brincadeiras, mesmo que ela queira depois repetir sozinha isso no ambiente sem a sua supervisão. A gente deve estar atento a isso. E a falha na atitude do professor ou na atenção do professor. Você tem que estar o tempo inteiro atento e com atitude, né, de preservar a segurança deles. Para a gente poder desenvolver as habilidades de natação, é muito importante que o professor tenha também essa característica de buscar o seu próprio desenvolvimento. Então, não só o aluno vai se desenvolver através do seu papel de professor, mas o professor tem que estar consciente de que ele tem a habilidade necessária, um desenvolvimento, uma capacidade necessária para que ele possa conduzir com segurança as suas aulas. Se você se sente não seguro de poder propor atividades para outros, você deve melhorar a sua própria habilidade para que você possa interagir. Tá? A gente deve prestar atenção permanente a todos os alunos, independente do nível. Então, não é porque um aluno já sabe nadar que você não vai prestar atenção nele. Ele pode ter um mal súbito, pode ter uma cãibra, né? E mesmo nadadores habilidosos podem precisar da sua ajuda. Você nunca deve se virar de costas para a piscina, por exemplo. Se alguém precisar conversar com você, você vira de frente para a pessoa, coloca a pessoa ao seu lado, mas você não desvia os olhos da atividade da piscina, porque você é o responsável por aquela segurança. É importante também você ter conhecimento das estratégias de auxílio não emergenciais, como apoio pedagógico. Muitas vezes o aluno está com alguma dificuldade, você não vai mergulhar na aula, na água para salvá-lo. Você apresenta a ele um material flutuante, um espaguete, um bastão, né? Isso é um recurso para que ele consiga fazer a atividade, mas ele não precise se sentir, né, em perigo. E também ter conhecimento de estratégias de auxílio emergenciais, como o resgate. Você pode pular na água, pode precisar pular na água um dia, né, ou nadar uma certa distância para alcançar alguém em dificuldade. Então, é bom você buscar informações no livro-texto e em outros recursos para você ter com você essa possibilidade de atuação em caso de necessidade. Sempre estar pronto e ter equipamento de suporte e auxílio à sua volta. Vamos agora fazer uma interatividade para vocês poderem verificar o conhecimento. É correto afirmar sobre a atuação do professor de educação física na segurança do ensino de natação? Letra A. Até 3 anos não é necessário se preocupar, pois a criança tem medo e se afasta naturalmente da piscina. Letra B. Deve-se estar atento durante a aula,
Precauções antes e depois não são necessárias. Letra C. O professor deve estar atento a todos os alunos, independente do seu nível de aprendizado. Letra D. Os alunos de treinamento não necessitam de atenção. Letra E. As alternativas B e D estão corretas. Vamos então dar uma pensadinha e eu volto com a resposta.